24 de setembro de 2025. Mensagem sobrenatural. Eu percebi que quando a gente dá de cara com alguma realidade, ela já estava ali. Nós é que estávamos fechados. Porque eu tenho dito para vocês que que alguma coisa se abre para nós. E aí eu pensei, agorinha eu pensei ontem também, não, tá errado. Nós é que estávamos fechados, isso já estava aí. Nós estávamos andando como cegos. E eu tive um sonho, né? Ontem. E eu vou contar um pouquinho para vocês. Eu não queria falar sobre isso. E aí fui abrir a Bíblia para ver o que Deus falava sobre isso. Olha o que saiu para mim. O profeta não pode calar. Amós 3. Aí daqui a pouquinho eu vou ler. Eu não vou contar certinho o sonho porque eu não quero abrir isso para vocês tudo. Mas eu geralmente apareço em algum lugar, então eu apareci em uma cidade que eu não sei onde era, eu sabia que não era minha cidade. Eu estava em um carro, estava no banco do motorista. Não sei se estava esperando alguém, eu sei que eu estava nessa cidade. E eu não sei se eu fui morar nessa cidade, ou se estava de passagem nessa cidade. Eu sei que eu estava com o carro, eu dirijo, estava no banco do motorista, então eu pensei, bom, e se eu dirigir só um pouquinho para conhecer um pouco essas estradas, conhecer esse lugar, não me custa nada, né? Eu não vou me perder, eu vou só um pouquinho e depois eu volto. Aí eu comecei a ir, um pouco de medo, né? Porque um lugar desconhecido. E eu fui tipo, sabe Joãozinho, Maria, assim? Que você vai, eu vou só um pouquinho, mas eu volto pro meio da estrada, então. E aí eu fui indo. Daí no que eu fui indo, apareceu o rosto de uma pessoa bem gigante assim pra mim, do lado esquerdo. Enfim, não é sobre isso, mas eu vi esse rosto bem gigante assim. Daí fui indo. E aí eu pensei que era só estrada. Daí de repente eu já tô dentro de uma outra cidade. Que também eu não sei se é na minha cidade, se não é, mas enfim. Não sabia ainda direito onde eu estava. Parecia que não era. E aí eu começo a reconhecer uma casa, lembrar de algumas pessoas, né? Nossa, faz tempo já vim nessa casa. Só que não, nunca tinha ido nessa casa, não me lembro. Eu lembrava de uns detalhes amarelos, sabe? Achei até um pouco diferente a casa, achei que não tinha. Enfim, parece que na lembrança a casa era mais bonita do que realmente era mais simples. Que aí era uma casa, acho que de esquina,
né? Onde moravam algumas mulheres, acho que só mulheres ali, não sei se 2 ou 3 senhoras já de idade já, né? As senhorinhas. Daí eu desci do carro, daí fui chegando, daí fui vendo as senhorinhas lá dentro e daí entrei na cozinha da casa. E aí o que eu entrei na cozinha da casa, né? Eu achei que ia vir a senhora me receber, veio um rapaz que eu conheço, um parente meu. E aí veio assim, né? Falou, eu sonhei com você. Daí falou assim, eu sonhei com você e falou daquela cara gigante que eu vi na estrada, né? Do lado esquerdo. Uma pessoa paralela que a pessoa não conhece. E aí eu achei achei muito estranho, né? E aí depois vai para uma outra parte do sonho, que fica mais estranho ainda. Que eu vou pro jardim da casa delas. Não, desculpa, não. Da porta ali, já tô do lado de dentro agora olhando para fora, onde estava o carro, a rua da casa, né? Uma rua bem movimentada até. Eu vejo 3 jovens correndo. Bem novinhos, assim, entre 11 e 14 anos, sabe? E aí, quando eu vejo esses 3 rapazes, eu fico com medo. Tipo, a minha vida, acho que eu nem pensei no carro. Porque na verdade o carro nem era meu, né? Eu não sei o que eu apareci naquele carro dirigindo. Era para eu parar naquela casa, naquele lugar, enfim. E aí eu vejo jovens, eu fico com medo desses jovens. Só que olha que estranho. Vem, acho que uma policial, dois ou 3 policiais uniformizados assim. E sabe o que é estranho? Agora pensando, não é o uniforme daqui do Brasil. É muito estranho. É o uniforme de outro país. Porque aqui os policiais não usam aquele uniforme. E aí eles começam a correr atrás desses jovens. E eu começo a correr junto com eles. Porque eu não sei o que está acontecendo. Sabe aquela coisa que você vê alguém correndo, você começa a correr junto? E aí comecei a correr junto e, olha que estranho, comecei a correr dos policiais também. E é aquela coisa de você começa a correr, porque, sei lá, porque você tá com medo, tem alguém correndo, você corre dessa pessoa. E aí, eu que tava com medo dos 3 rapazes, comecei a perceber que quem estava correndo atrás deles era muito mais perigoso. Porque eles estavam armados, enfim. E porque eles eram muito novinhos. Eles tinham entre 11 e 14 anos. E assim, inicialmente eu achei que eles tinham, nossa, o que eles fizeram? Eles são criminosos. Não eram. Eles não tinham feito nada. Depois eu demorei, né, para perceber que eles não tinham feito nada. E aí, esses policiais entraram na casa, começaram a olhar tudo. E eu comecei a ficar apavorada, porque eu pensei assim, meu Deus, o que eu fiz? O que eles fizeram? E comecei a ver que eles não tinham feito nada, nem as pessoas naquela casa. E foi muito estranho,
porque era uma situação de terror. Terror, terror, terror. Enfim, vou ler aqui para vocês. Ó. Povo de Israel, escute o que o Senhor Deus disse a respeito de vocês, o povo que ele tirou do Egito. No mundo inteiro, vocês são o único povo que eu escolhi para ser meu. Por isso tenho de castigá-los por causa de todos os pecados que vocês cometeram. Ó, e aqui é a parte do... Essa Bíblia traz esse título, né? O profeta não pode calar. Por acaso duas pessoas viajam juntas sem terem combinado antes? Olha o sonho. Será que estava combinado esse sonho da estrada? Estranho. Será que o leão ruge na floresta sem ter achado algum animal para caçar? A caçada. Meu Deus. Na verdade, como que foi, né? Eu tava com tanto medo dos rapazes que resolvi correr. Só que quando eu comecei a correr com eles, eu percebi que não tinha mal nenhum neles. Que o mal tava nos policiais que estavam correndo atrás deles. Que é tipo policial corrupto, sabe? Ou assim, ai, nem quero saber se eles fizeram alguma coisa. Eu preciso correr atrás de alguém. Eu preciso incriminar alguém. Eu preciso, entendeu? E aí comecei a ver que o perigo estava ali onde eu não esperava. Ó, será que o leão novo fica rosnando na caverna se não tiver pegado nada? Que é esses policiais que ficam caçada, né? No sonho, né? Agora foi o que Deus me mostrou. Será que um passarinho cai numa armadilha que não estava armada? Que é uma armadilha. Tipo, eles não fizeram nada, era só crianças, entendeu? Será que uma armadilha se desarma sem ter pegado algum animal? Quando tocam a corneta de alarme, será que o povo não fica com medo? Enfim, quando o leão ruge, quem não fica com medo? O profeta não pode calar. E a impressão que eu tenho é que eu apareci naquele lugar, eu dirigi, que parecia que... Sabe uma coisa que você fala assim, eu vou dar só uma volta, eu vou dar só uma olhada nisso na internet, eu vou só... E você não sabe que lá, ó, já foi combinado, e você nem sabe, que é como se fosse uma doença espiritual, né, que a gente não sabe, é levado, eu muitas vezes sou levada no sonho, né, a lugares, a ver coisas que eu não quero ver, que eu não sei, que tipo, não tem nada a ver com, tem nada a ver com a minha vida, né, eu não sou policial, eu também não tô correndo de ninguém, não fiz nada de errado, mas eu tô ali no meio, correndo com eles e pensando, meu Deus, de quem que eu devo ter medo, né, desses rapazes, e da polícia, alguma coisa está acontecendo. Sabe quando você está numa situação, é isso que eu sentia, que você não sabe se você... Quem é confiável ali? Você só sabe que você tem que correr. E, e aí eu fiquei muito assustada, porque as pessoas que eram para ser do bem, entendeu? Que estavam assim uniformizadas, eles estavam agindo de forma corrupta, né? Então, assim, estavam incriminando, é isso.
né? Aqueles jovens não tinham feito nada. Aliás, eles deveriam estar na escola. Por mais que talvez, eu não sei, se eles estavam só andando. É isso que eu sentia, sabe o que eu sentia? Que eles, tipo assim, ai, mataram a aula. Isso, exatamente. Na época que eu estudava, por exemplo, era segundo grau, né? Era comum, tinha um fliperama perto do colégio, alguns jovens, né, uns 10% ali, que matava de vez em quando a aula para ir pro fliperama. E é isso no meu sonho que aparece, tipo assim, não tô fazendo nada de errado, tô andando na rua. Aí, do nada, eles resolvem, sabe? E aí começam a perseguir, e como eles sentem que estão sendo perseguidos, eles começam a correr. E nessa situação, é muitas vezes assim, de que o protetor ele se torna o perseguidor. O protetor se torna o carrasco, o assassino, entende? É uma inversão de papéis, né? E enquanto eu estava olhando a situação de fora, eu pensando, nossa, esses criminosos, nossa, é que eu não vi. Depois que eu comecei a andar junto com ele, a correr, eu percebi, opa, mas eles não fizeram nada. E foi muito estranho esse sonho, enfim. Não conheço esses jovens. Eu só sei que eles deveriam estar na escola. E fiquei pensando só que o único filme que eu assisti que me deu um pouquinho mais de sabedoria para entender um pouco dessas coisas é o filme que mostra a história do Carandiru, né? Que as mães, elas pela propaganda governamental eram levadas a colocar seus filhos ali, porque diziam, você não tem dinheiro para pagar estudo para o seu filho, deixa ele com a gente, que ele vai se tornar um dentista, um médico. Quando eu assisti o filme, eu pensei assim, não é possível. Sério que era essa a propaganda? Era essa a promessa? Mas aí se a gente pensa em propaganda eleitoral, se a gente pensa em Constituição, hoje mesmo estava pensando, né, nessa palavra, Constituição Federal, a gente vê que é isso mesmo, promessas, né? E daí lá mostra, né, que a distorção daquilo que é prometido e daquilo que é realizado. E também como as crianças, os adolescentes, eles são uma massinha. Como dizem, né? A massa na mão do oleiro, mas às vezes não está na mão do oleiro, está na mão de outras pessoas. Então eles são presas fáceis. As crianças e os adolescentes são muito usados, né? E muitas vezes eles não têm opção porque são forçados a fazerem alguma coisa, né, que não querem. E às vezes é o ambiente onde vivem. Eu penso, né, uma pessoa que sai, por exemplo, cumpriu a pena e sai, como é que ela vai voltar para o mesmo lugar onde ela praticava? Onde estão as pessoas com quem ela praticava algo errado? É o que a gente sempre vê nos filmes. A pessoa cumpre a pena, a pessoa volta lá para o mesmo lugar e volta a fazer a mesma coisa. Porque volta para o mesmo ambiente.
E nem sempre por vontade, muitas vezes por pressão, né? Do sonho que eu senti assim era um certo abuso de autoridade, sabe? E eu senti assim, eu não sei de quem que é a frase que fala mais ou menos assim, a maneira como você trata a pessoa é, é, é como se fosse uma forma, né? É aquilo que ela vai se tornar. Então, como eles não eram bandidos, eles não eram o que eu percebi. Por que eu achei que eles eram bandidos? Porque eles estavam correndo. Qualquer um que começa a correr, pode ter certeza que você vai achar que é ladrão. Então, assim, pelo simples fato deles estarem correndo e ter alguém uniformizado atrás, ou mesmo que não tivesse ninguém uniformizado atrás, eu já acharia que eles eram bandidos. E que fica o clichê na nossa cabeça, né? E eu, primeiramente, não, logo eu já vi que eles eram muito novos, mas mesmo assim, né, eu julguei eles. Só que demorou bastante tempo para perceber que eles não tinham feito nada e eu senti assim, muito rigor por uma coisa muito pequena, entendeu? Muito rigor por uma coisa muito pequena. E aí, isso gera tanto pavor, esse extremo rigor por uma coisa tão pequena e uma coisa... É que nem a lei do sábado, né? Quando Jesus ele vai para curar no sábado e os fariseus ficam em cima dele para muita coisa que ele faz, que esse muito rigor por uma coisa muito pequena e outra nem tá fazendo nada de errado. Nossa, sabe? Você só tá andando na rua e aí vem todo aquele rigor como se você estivesse fazendo. É isso que eu senti. E aí, eu, no meio do sonho, depois que eu já tinha parado de correr, os policiais entraram na casa, e sabe, foi aquela coisa. Eu comecei a pensar, meu Deus, o que será que eu fiz? O que esses jovens fizeram? Sabe, sim, a gente não tinha feito nada, só que aí você começa a pensar que você fez mesmo alguma coisa. Entendeu? Por causa da outra maneira, da maneira que a pessoa se porta, que eles se portavam, com os olhos investigativos, assim, sabe? Você começa a achar pelo em ovo. Essa é a verdade. Mas depois eu pensava assim, não, meu Deus, eu não, sabe? Eu não fiz nada, essas pessoas, esses jovens não fizeram nada. Enfim, daí dá a impressão assim, desses policiais, de que eles estavam, sabe, como se você sabe que alguma coisa está aqui e você, de propósito, você procura no lugar onde não está. Você sabe que o problema do país está aqui e você vai perseguir justamente no inocente. É que nem isso. Os fariseus sabiam onde estava o problema e buscavam, perseguiam quem? Em Jesus. Ah, não, o problema está com ele. E não estava. Estava colado na testa deles o problema. E eles, que é uma maneira de corrupção também, você perseguir o inocente, sendo que você é o culpado. Ou então você sabe onde está o culpado e você que eu digo, eles, né, perseguem crianças. Ai, vamos perseguir as crianças, entendeu? Uma maneira de desviar daquilo que precisa realmente ser feito. Então esse foi meu sonho. Enfim, eu acho que toda a sociedade ela funciona assim mesmo,
sabe? A sociedade, igual uma vez me perguntaram, ó, quando você tem que fazer uma limpeza na sua casa? Você tem o quilo que está muito sujo. Olha, o jarro quebrado. Obrigada, Deus. Você tem aquilo que está, ó, imundo, grande. Vou colocar podre, que tá, sabe, aquela coisa que tá maior, mais difícil de fazer ou fácil? Eu falei assim, ó, eu vou no mais difícil primeiro, naquilo que tá pior, né? Depois eu faço. E aí, essa minha amiga falou assim, eu geralmente eu vou naquilo que é menor e mais fácil primeiro. Que é isso. Persigo primeiro quem? As crianças, os adolescentes, os inocentes. Tô lembrando dos fetos, né? Persegue os fetos primeiro e deixa os bandidões soltos. É uma maneira de procrastinar aquilo que precisa ser feito ou até de realmente de evitar, né, fazer aquilo que precisa ser feito. Que nem uma limpeza de uma casa. Por isso, mais uma vez, que Jesus, né, sabe, às vezes, que tem jarros quebrados, né? Pode ter pessoas, adolescentes, que fizeram furtos, né? Ou adultos. Pode ter situações difíceis de mulheres que estão grávidas porque foram estupradas, ou mulheres que não são mulheres ainda, que são crianças, pré-adolescentes, enfim. Mas tem as tinas de pedra, tem aquelas situações e é ali que ele faz o milagre, porque ele quer primeiro o quê? Aquilo que está mais feio, é isso que ele está mostrando, né? Então ele mostra o quê? Eu não vou para o mais fácil, os jarros quebrados. Eu quero pegar o piorzão mesmo. É ali que eu quero fazer, é nisso que eu vou mexer, naquilo que vocês não querem mexer. É aí que tá, é aí que eu vou fazer. É aí. E ele mostra o quê? Ó, tava sujo, mas eu fiz. E ele fala o quê? Tudo que eu faço, vocês também podem fazer pela fé. Em meu nome, né? Então não é dizer, olha, essa situação tá muito ruim. Dá para fazer. Basta ter fé, ter obediência e ter boa vontade. E também, para mim, é para mostrar também então, muitas vezes é para mostrar a hipocrisia, né, que da linhagem, né? Eu não acredito na linhagem, sabe? Há uma linhagem especial, o sangue azul, sangue puro, os justos. Ele fala muito sobre essa palavra, lugares escolhidos, né? O bom samaritano, enfim, ó, ele dá várias, né? Ó, se eu sou filho de Davi, por que Davi chama Deus de Senhor? Então, ele dá várias dicas para nós, né? Que ele acredita, que ele tem outra ideia diferente do judeu, por isso que o judeu não aceita ele. Que não existe essa preleção, né? De uma raça superior, de um sangue superior. E que muitas vezes é como se a sujeira, é isso que eu tô vendo, tivesse escondida por uma aparência bonita. É o que ele fala, o copo tá sujo, né?
Ele não faz nada à toa. Eu digo ele não faz nada à toa porque parece que eu tô vendo a sujeira. É muita sujeira, sabe? Ali onde precisa ser feito o milagre. E é ali que ele quer fazer. Ele não pede, ó, traga os jarros para mim. Não, ele não quer. Ele não quer. Porque muitas vezes ele quer mesmo. Só que Jesus é diferente. Ele não expõe ninguém. Ele faz o milagre. Ele quer o milagre. O diabo não. Ele expõe a gente para não fazer o milagre. Jesus não. Ele pega você ali no ponto mais frágil, mas é para fazer o milagre. Ele não mexe à toa. Se ele mexer alguma coisa em você que está doendo, é para fazer o milagre. Agora o diabo muitas vezes ele esconde que é para que nada seja feito.